Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Estresse, Dona Maria. Para eu combater o estresse da minha vida, só tirando a Lexele, que olha, vou te falar a verdade. E na pandemia, tem muita gente controlando a paciência por aí, porque olha, bem tá feio, tá? Há mais de 6 meses de convívio com a situação de pandemia do novo coronavírus no Brasil, ainda é difícil definir como ficou a saúde mental dos brasileiros. A Carlinha conversou com um especialista sobre como ficar zen durante esse período. Pois é, essa situação tem deixado a gente, no mínimo, perturbado, né? Estressado mesmo. Eu estou aqui com o Lucas Napoli, que é psicólogo e coordenador do curso de psicologia também. Lucas, obrigado pela sua disponibilidade. A gente pode falar que essa pandemia nos colocou numa panela de pressão? Olha, com certeza. Essa pandemia trouxe uma série de novos desafios em termos de saúde mental para toda a população. Nenhum de nós estava preparado para lidar com esse momento em que a maioria das pessoas precisa ficar em casa, não pode sair, não pode ter os seus relacionamentos sociais e familiares como de costume. Então, por conta disso, a gente está vivenciando uma situação extremamente desafiadora e geradora de muita ansiedade e medo. São dois sentimentos que estão muito associados a condições de estresse. É preciso tomar muito cuidado, né? Porque o estresse, ele desencadeia pode desencadear várias outras doenças, né? Como é que isso tem afetado a nossa saúde mental e como é que a gente pode controlar isso? Exatamente. O estresse é uma situação de desgaste físico e emocional, de sobrecarga. Quer dizer, quando a gente entra num quadro de estresse, é quando os nossos recursos já não dão mais conta de lidar com as situações pelas quais a gente está passando. É uma defesa? É uma defesa, né? O nosso organismo ele é preparado para entrar nessa condição de estresse quando a nossa relação com o mundo se torna tão pesada a ponto da gente não ter mais recursos para conseguir lidar com aquilo adequadamente. Então, o organismo ele começa a se deteriorar. E é por isso que muitas pessoas desenvolvem doenças físicas por conta do estresse. Então, é uma situação bem preocupante, né, com a qual a gente tem que ficar bem cauteloso e bem preocupado. E o que você teria de dicas assim, para que as pessoas possam relaxar e evitar ao máximo esse estresse? Então, as melhores orientações que a gente pode passar em relação a como a pessoa pode lidar com os seus próprios pensamentos, né? Quando a gente vive uma situação como essa, de muita incerteza, uma situação em que a gente realmente não sabe o que vai acontecer e de muita mudança drástica, né? A tendência é que a gente comece a pensar de forma catastrófica. Então a gente começa a pensar assim, nossa, isso nunca vai sumir, isso nunca vai desaparecer, a gente vai continuar vivendo o resto da vida dessa forma. Então esse pensamento catastrófico de imaginar que nós nunca encontraremos uma solução e nunca sairemos dessa situação é o que faz com que o sujeito se mantenha ainda mais ansioso, né? E consequentemente ele vai adentrando num quadro de estresse. Então, a principal orientação para as pessoas é cuidem dos seus pensamentos. Comecem a pensar de uma forma mais, como a gente costuma dizer na psicologia, de forma mais normalizada. Tente olhar para o que realmente, efetivamente está acontecendo. Quer dizer, nessa situação, por exemplo, a gente está trabalhando na produção de vacinas, gradativamente as coisas estão voltando ao normal, né? As pessoas estão voltando a conviver gradativamente. Então, se a gente deixar de pensar catastroficamente, a chance é que a gente consiga ter uma relação um pouco mais tranquila com a realidade. Então quer dizer que ter esperança, pensar positivo faz parte? Exatamente. Tem muita gente que acha que pensar positivo é acreditar assim, que as coisas vão acontecer do nada, né, só pela força do pensamento. Não é isso, né? Na verdade, pensar positivo é ter bom ânimo, é acreditar que as coisas podem dar certo, que a gente vai conseguir sair dessa situação, porque essa crença, né, de imaginar que as coisas podem dar certo, essa própria crença já nos torna mais tranquilos, né, e faz com que a gente consiga lidar melhor com as situações e com as pessoas também. Mas a pessoa que está num nível mais avançado aí de estresse, de ansiedade, é importante também ter acompanhamento de um profissional. Sem dúvida, as pessoas negligenciam muito o cuidado com a saúde mental. Quando a gente está com alguma doença física, a gente não pensa duas vezes e procura logo um médico.
Mas quando a gente está com algum adoecimento emocional, um excesso de ansiedade, um quadro depressivo, a gente costuma adiar. Depois eu mexo com isso, eu vou levando aqui. E, na verdade, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, o ideal é a pessoa procurar a ajuda de um psicólogo, eventualmente até de um psiquiatra, para que ela possa cuidar da sua saúde mental e evitar que esse quadro que está começando possa evoluir e se tornar ainda mais grave. Tá ok, então, muito obrigada. Então, tá aí, gente, as dicas do Lucas. Vamos ter bom ânimo, né? Pensar positivo nesse momento que tudo vai passar.